Olá, vamos seguindo aqui no nosso estudo bíblico, Gênesis capítulo 8. Antes da gente começar, vamos imaginar que a gente está lá no deserto, junto com aquele 1 milhão de israelenses que estavam vindo do Egito e agora se encontravam no deserto há 40 anos, sem saber o que seria da vida deles. E eles estão agora, vamos imaginar, todos sentados no deserto, olhando para Moisés, que está contando para eles uma história de como tudo começou e apresentando então, para aquele povo quem Deus é. Porque quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, a gente está falando, Ele está ouvindo. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. Então a gente tem que escutar o que Deus tem a nos dizer. Então vamos pegar o nosso assento ali naquele deserto, naquela areia, vamos sentar e vamos escutar o que Moisés está dizendo para aquela geração e o que ele está dizendo agora para nós também. Bom, então o capítulo 8 estava então a família de Noé toda dentro da arca. Havia chovido durante 40 dias e 40 noites e as águas haviam permanecido por 150 dias, 5 meses, e eles lá dentro da arca. Então vamos para o capítulo 8. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais, selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. É bacana a gente fazer um paralelo do que vai acontecer aqui no capítulo 8 com a criação do mundo, porque vai ser uma nova etapa do mundo. É como se fosse Deus apertou a tecla do reset, começou de novo, né? Lá no capítulo 1, quando a gente viu a criação do céu e da terra, a gente viu que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e que havia uma mistura entre água e terra. Depois Deus afastou a água da terra, mas era tudo um emaranhado, tudo uma mistura. Então agora Deus vai mandar um vento para começar a baixar as águas do dilúvio e haver novamente essa separação entre a água e a terra. Então é uma nova criação, né? Um novo momento, um novo Adão, que seria Noé. Então as fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. Pouco a pouco, essa é uma expressão importante. Deus age assim, pouco a pouco. Deus não faz as coisas no nosso tempo, Ele não tem o nosso timing, a nossa pressa. Deus age assim, vagarosamente. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararat. O Ararat é uma região que fica perto da Turquia, da Armênia. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. E ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. Vamos parar aqui um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que a gente leu até agora, depois a gente prossegue nos versos
15 a 17 e em diante. Então, o que essa história, essa parte do capítulo 8, ela está nos mostrando? Ela está mostrando a fé de Noé. Noé foi obediente, ele construiu a arca como Deus havia mandado. Apesar de todo o mico que ele deve ter pagado, todo mundo rindo dele, ele dizendo que ia haver um dilúvio sem nunca ter chovido. Ele foi obediente, ele cumpriu as determinações de Deus. E agora Noé está tendo muita fé. Ele teve que ter fé, com certeza, para construir a arca. Ele teve que ter fé para entrar na arca, para ficar com todos os animais. Mas agora ele está tendo que ter fé para aguardar o tempo de Deus. Porque Deus disse quando o dilúvio ia começar, mas ele não disse quando ele ia terminar. E Noé ficou na arca com sua família 1 ano e 1 semana. Lá dentro, mas ele não sabia se ele ia sair dali a 1 mês, dali a 2 meses. Então, esse capítulo 8º, ele mostra que a fé, ela é muito importante na nossa caminhada com Deus. A gente precisa acreditar que Deus tem o timing perfeito das coisas. Às vezes a gente está num trabalho que a gente não gosta, ou a gente está numa casa que a gente não gosta, ou a gente está numa situação que a gente não quer estar. Mas, às vezes, Deus não... Ele quer que a gente se mantenha ali naquele local, porque Ele está trabalhando alguma coisa no nosso coração, ou no coração das pessoas que estão convivendo com a gente. Então, a fé, ela é esperar a hora certa, a hora de Deus, com tranquilidade, sem medo. Deus sabe o que Ele está fazendo. E Noé ficou ali tranquilo. Quando ele viu aquela pomba com uma oliveira, ele percebeu, a Bíblia é clara, que a terra havia secado, mas ele não vai sair da arca. Ele só sai da arca quando Deus manda. E isso é uma lição para nós. A gente deve aguardar o timing de Deus. Deus não é afobado. Se a gente está num shopping e tá precisando comprar uma coisa, mas tem que comprar agora porque tá acabando, porque é promoção, porque é o último dia, isso não é de Deus. Deus não é assim. Se a pessoa, coloca a gente, tem que decidir agora, ou casa ou não casa, ou tem que decidir agora, ou pega esse emprego ou não pega esse emprego. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha pouco a pouco, Ele tem um timing perfeito e as coisas de Deus são feitas com vagar. E isso está bem claro nessa história. Então Noé esperou. Então vamos para o verso 15. E Deus disse a Noé: saia do barco. Chegou o momento. Você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro. Aves, mamíferos e criaturas que rastejam. Toda aquela riqueza de vida de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra. Saíram do barco, família por família. Então, e essa parte é muito bacana. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. Noé, quando desce do barco, imagina a sensação de estar preso há 1 ano. Imagina a gente quando estava durante a pandemia, ficar dentro de casa, não poder sair. A primeira coisa que a gente fez quando saiu de casa foi o quê? Foi passear, foi caminhar, foi pisar na grama, foi visitar os amigos, foi no lugar preferido. A primeira coisa que Noé, quando ele saiu daquele barco, daquela pandemia, entre aspas, daquele isolamento, foi agradecer a Deus, foi conversar com Deus, foi fazer um culto para Deus, foi lembrar que Deus tinha mantido ele com saúde, mesmo durante toda aquela tempestade, todo aquele problemão onde todos morreram, ele não morreu.
E a primeira atitude que Noé tomou não foi tomar banho de chuva, não foi passear, não foi plantar, foi agradecer. E essa atitude de Noé foi tão importante que tocou o coração de Deus. Olha o que Deus diz quando Noé faz isso, quando Noé coloca Deus em primeiro lugar. Olha como é a reação de Deus diante dessa conduta. O Eterno sentiu o doce aroma da oferta e disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres humanos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Então, a atitude de Noé de lembrar de Deus, botar Deus em primeiro lugar, tocou o coração de Deus, e Deus fez uma aliança com Noé. Ele prometeu que enquanto durar a terra, e a terra não vai durar para sempre. Isso é a primeira frase de Gênesis. No princípio, quando tem princípio, tem meio, tem fim. Então, Deus está prometendo que durante o período de duração da terra, nós vamos ter uma terra constante, com frio, com calor, com inverno, com verão, e Deus não vai exterminar a vida. E muito bacana essa parte. Vamos seguir então o capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: prosperem, reproduzam-se, encham a terra, assim como ele havia dito para o Adão e para Eva. Todos os seres vivos, aves, animais, peixes, se submeterão a vocês e terão medo de vocês. Aplicando novamente o poder de governo à raça humana em relação aos animais. Vocês são responsáveis por eles. Todos os seres vivos servirão de alimento para vocês. Assim como providenciei as plantas como alimento, agora libero o restante para vocês. A exceção será a carne com o sangue ainda presente nela, não a comam. Então aqui Deus autoriza que nós comemos carne, tá? Deus não exige que nós sejamos vegetarianos. Essa é a nossa crença. Quem segue a palavra de Deus, quem segue a Bíblia, não tem obrigação de ser vegetariano. Deus autoriza que nós comemos todos os seres vivos. A exceção é a carne com sangue. Não devemos, obviamente, comer um animal vivo. Ele deve estar morto. E sigamos então. Mas vingarei o sangue de vocês contra os animais e contra seres humanos. Agora ele vai instituir a pena de morte. Ele poupou Caim quando Caim matou Abel. Mas agora, nesse novo início, nessa nova terra que vai começar agora a partir de Noé, vai haver pena de morte. Diz assim, estamos no capítulo 9, verso 6. Qualquer pessoa que derramar sangue humano terá seu sangue derramado pelas mãos de seres humanos. Pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem, refletindo sua natureza. Vocês estão aqui para dar fruto, reproduzir-se, disseminar a vida pela terra para viver plenamente. Então, a existência ou não de pena de morte é uma decisão individual não, é uma decisão de cada país, mas onde ela existe, ela não vai contra a determinação de Deus. Então Deus falou a Noé e seus filhos: faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês e tudo que tem vida. Aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim, todos os que saíram do barco com vocês. Faço minha aliança com vocês. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo, nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Então, o final do mundo não será por meio da água, será por meio do fogo, como a gente já havia falado. Deus continuou:
esse é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que virão depois. Estou pondo meu arco-íris nas nuvens. Um sinal da aliança entre mim e a terra. De agora em diante, sempre que eu puser uma nuvem acima da terra e o arco-íris aparecer nela, vou me lembrar da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão algo que tenha vida. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo que tem vida, com todos os seres vivos sobre a terra. Deus disse também: este é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e tudo que tem vida sobre a terra. Então, o arco-íris é o símbolo da aliança entre Deus e os homens. Uma aliança que Deus fez a partir de um comportamento de fé, de louvor a Deus. Então, o arco-íris, ele é o símbolo da fé e do amor dos homens com Deus. Não é símbolo de outra coisa. É o símbolo de Deus. Existe um movimento LGBTQI+, que usa o arco-íris, ok, mas o arco-íris não é só isso. O arco-íris, para nós que acreditamos em Deus, ele representa a obediência, a fé em Deus. A obediência a Deus, a fé em Deus e o amor a Deus. É o arco-íris. Esse símbolo foi criado por Deus para representar essa aliança, esse relacionamento de fé e de amor entre os homens e Deus. O arco-íris essa simbologia foi criada há 1500 anos antes do nascimento de Jesus, né? Então, há 3.500 anos atrás. Só queria fazer esse comentário. Seguindo. Os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Canaã. O que é Canaã? Agora estamos de volta no deserto, sentados escutando essa história. Canaã estava na frente de todo aquele povo que estava no deserto. Era a terra prometida. Nós vamos chegar lá. Canaã é a terra que Deus prometeu a Abraão. Nós vamos chegar lá. Eles estavam olhando para aquela terra. E Noé está contando, Moisés vai lendo, e Noé tem Sem, Cam e Jafé. Então, Moisés está contando de onde veio aquela terra que eles teriam agora que invadir. Haveria guerra com esses povos, é a terra prometida, e o que Moisés quer? Quer mostrar que aquela terra é originalmente deles e que aquela terra tem que ser conquistada e que Deus vai ajudar eles para eles terem fé em Deus, fé nas promessas de Deus, e que essas guerras são fruto de um julgamento de Deus. Porque aquele povo que estava ocupando aquelas terras era um povo idólatra e um povo que eles botavam fogo nos próprios filhos, para os seus deuses. Era um lugar que aconteciam muitas coisas horríveis. E Deus estava mandando agora os israelenses matar todo mundo, era um juízo. Então, assim como havia tido o dilúvio como juízo, agora vai haver essas guerras que Deus está prometendo, né, estar sempre junto com eles. Então, Moisés está contando essas histórias para aquele povo, preparando eles psicologicamente para uma guerra que vai haver, feia, contra 7 povos que moravam ali, e queria mostrar que Deus era um Deus da aliança, era um Deus fiel e era um Deus que estava ali e ia cumprir as promessas. Então, Cam era o filho de Noé, que agora eles estavam em frente àquela terra que se chamava Canaã. Então, interessante, vamos seguindo aqui. Então, os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Eram esses os 3 filhos de Noé. Desses 3, toda a terra foi repovoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha.
Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Nós vamos falar agora sobre esses versos. Agora não, nós vamos falar sobre esses versos no próximo vídeo, porque esse é um assunto que requer uma consideração importante. Nós vamos falar sobre álcool, o uso do álcool, o que Deus diz sobre isso. Não o que eu acho, não o que eu quero, não o que eu gostaria, mas o que Deus diz na Bíblia sobre o uso do álcool. Então, nós vamos tratar sobre isso no próximo vídeo. Bons estudos, que Deus abençoe.